Shalom Aleichem. Vamos fazer nossa abordagem semanal, adiantado, para evitar que amanhã aconteça algum imprevisto. E a questão aqui é o que está escrito nessa paraxá, dessa semana, paraxá de Pekudei, que Kevod Hashem, a glória, a honra, a grandeza de Deus enchia todo o Mishkan. E aqui tem uma questão que tem muita gente que pensa que realmente haveria uma presença de Deus, no Mishkan. E essa presença de Deus, ela teria que ter um corpo. Ela teria que ter um corpo, seja um corpo etéreo, seja um corpo de luz, seja um corpo espiritual. E nós já esclarecemos que Deus não tem espírito, não é espírito, e não é corpo, e não tem corpo. Então, como se explica isso? Aqui nós temos, primeiro, uma boa explicação de Rebbe Moshe Ben Maimon, e toda linguagem de preenchimento que você encontrar na Torá em referência a Deus, não quer dizer que ele que há ali um corpo que preenche algum lugar. Porém, se quiser colocar como Kevod Hashem se refere, se aplica à luz que ele criou, porque o povo ainda estava preso a muita forma de pensar dos egípcios. Então Deus criou uma luz, essa luz foi chamada de Shekhinah, e a Shekhinah sim ocupava o Mishkan. Agora o interessante é que algumas linhas racídicas especialmente dizem que Deus está em tudo. Como assim Deus está em tudo? Tudo é parte de Deus. Ele está em tudo e ainda está mais além. E essa é uma forma grave de pensar, porque isso não é o monoteísmo judaico. O monoteísmo judaico simplesmente admite que Deus bará um verbo que não existe em língua portuguesa. Existe em hebraico, bará, existe em aramaico, berá ou beró, existe em árabe, khalaq, mas em todas essas línguas a questão é trazer algo do nada absoluto para a existência. Dizer que baixou uma centelha divina ou que em tudo a parte de Deus é a mesma coisa que dizer que Deus foi quem preencheu o Mishkan. E de onde vem essa forma de pensar? Ela vem da forma como interpretaram um termo cabalístico chamado Tzimtzum, ou na pronúncia moderna de hoje, de Israel, Tzimtzum. O Tzimtzum, segundo essa forma de pensar, ele se deu na expansão da luz de três planos superiores, a Sefirá de Keter, e foi descendo por cada Sefirá, em cada uma ia perdendo mais a luz, até que chegou na Sefirá de Malchut, que aqui está envolvido também a Noga. Noga seria a mesma palavra para Vênus, mas Noga também tem o sentido de algo que é meio escuro, não é totalmente claro. E essa é a forma como essas pessoas pensam.
outro sim, quando nós abrimos o Sefer HaKelalim, tentar abrir aqui. O Sefer HaKelalim é de autoria de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Sefer HaKelalim, geralmente ele vem impresso ao lado do livro Da'at Tevunot, que também é da autoria desse Chacham, que escreveu muitos livros que tinham um conhecimento impressionante, porque ele morreu jovem. Eu não me lembro exatamente a idade, mas me parece que foi com 45, 48 anos. E ele pediu para ser sepultado ao lado do túmulo de Rabbi Moshe ben Maimon. É muito interessante porque um cabalista, geralmente os cabalistas não gostam muito de Rambam ou de pessoas até ligadas a ele, porque existe certo rancor. Mas Rabbi Moshe Chaim Luzzatto escreveu seus livros praticamente, a maior parte, baseada nos escritos, no Moreh HaNevochim, que é o escrito mais profundo de Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam. E aqui, nesse livro, por que eu falei do Sefer HaKelalim? Porque ele diz o seguinte: não adianta a pessoa entrar e querer aprender Kabbalah ou assuntos ligados a isso, a divindade, sem antes saber regras. É preciso saber que há regras. E essas regras você não vai encontrar no Zohar. Elas vão te servir para você entrar no Zohar, para você entrar em outros assuntos parecidos. Então, aqui ele explica sobre o Tzimtzum, que está escrito também no Sefer Da'at Tevunot, na página 7. Eu vou procurar abordar os dois casos para vocês. הצמצום הוא מה שהאדון ברוך הוא כבש כביכול חוק טובו בבריאת נבראיו. O Tzimtzum é que o Deus, bendito ele, dominou, como se pudéssemos dizer assim, né, que são coisas que são além do nosso alcance. É como se pudéssemos dizer assim, a sua bondade ao criar seus entes, para não os fazer perfeitos. Quer dizer, de Deus que é perfeito, só podia sair coisas perfeitas. Mas é como se ele mesmo tivesse o controle absoluto sobre tudo que ele pôde, e ele mesmo, por esse controle que ele mesmo criou, ele pôde criar coisas imperfeitas. Por quê? Motivo simples. Também tem um complemento aqui, mas primeiro vamos falar do motivo. O motivo é simples. Tem um trecho no Talmud de Jerusalém que diz o seguinte: um homem chegou para um morador e pediu um prato de comida, de alimento.
O morador falou, vamos fazer uma coisa melhor. Você limpa meu quintal e eu te forneço o alimento, o prato de comida. O homem concordou imediatamente, todo contente, foi lá, fez o trabalho dele, depois veio e comeu. Qual a diferença se ele tivesse dado diretamente o prato de comida? Em todo lugar onde o homem fosse visto, depois ele sentiria envergonhado, ele teria vergonha. E aqui ele simplesmente recebeu algo, que ele fez algo por aquilo. Então, no outro dia, ao passar pelo benfeitor na rua, ele simplesmente saudou com suas palavras, sem problema nenhum. Por quê? Porque ele recebeu por merecimento. E Deus queria que as pessoas conseguissem tudo o que viemos fazer nesse mundo por nosso próprio mérito e não por receber, só por receber. Nós trabalhamos com os mandamentos, nós procuramos nos moldar, mudar as nossas atitudes, mudar e transformar muita coisa errada que temos e melhorar as nossas virtudes, procurar sempre estar cada dia um pouco melhor. E assim, no dia grande, vamos entregar a nossa casca material, o nosso corpo, e retornar ao mundo espiritual. Ou entrar no mundo espiritual, depende de se a pessoa acredita em encarnação, reencarnação. A metempsicose, ela não é aceita por todos os judeus, mas essa questão de quem trabalha em si mesmo e se transforma e muda, é aquilo que o Rambam escreve em certo trecho de seus escritos, que todos nós nascemos igualzinho um animal. Do jeitinho que um burro nasce, um homem nasce. A criança é vazia. O que ela tem é só o desejo e achar que tudo que está à volta pertence a ela. E geralmente quando começam a crescer, começam a buscar os prazeres. No começo são crianças, são doces, depois começa a mudar, vão ser outras coisinhas, mas quando chega na adolescência aí complica tudo. Mais tarde podem cair até em erros sérios, mas a diferença é que essas pessoas têm a capacidade de fazer techuvá e têm a capacidade de alimentar sua alma, de moldar suas vidas, de se transformar. É por isso que eu sempre aconselho um estudo contínuo, repetitivo, do livro Mesilat Yesharim, também de autoria de Rebbe Moshe Chaim Luzzatto, que é um livro manual para a pessoa conseguir com mais facilidade moldar suas vidas, transformar-se até chegar a ser um justo e até mais do que isso. Bom, então é isso que eu tenho para vocês para a da semana. Eu penso que eu consegui explicar bem o que é o assunto do Simsum e nós dizemos que, pelo menos através da Kabbalah, que a Neshama é parte da divindade, mas não no sentido de que é parte da divindade como alguns querem acreditar, como já expliquei antes. Então é preciso entender que isso são frases, são afirmativas que nós não conseguimos alcançar todo o sentido delas. Então, essas pessoas que acham que Deus está na mesa, Deus está em todo lugar, Deus está em todo lugar no sentido de que Ele não tem lugar. Ele não tem corpo, e quem não tem corpo não ocupa lugar nenhum. Então é isso. Nos livremos da idolatria e tenhamos senso
de que essas formas de pensar também conduzem à idolatria. No mais, eu quero aproveitar o ensejo para dar minha opinião e crítica severa sobre o que eu não vou chamar de Rishon LeZion, porque Rishon LeZion, o último, foi o Rabino Ovadia Yosef. Depois, o cargo, como eu já falei, foi dado como servidor público desde a fundação do Estado de Israel, mas Rishon LeZion era determinado pelo Hacham Bashi, na Turquia, do Império Otomano. Desculpe. O Hacham Bashi determinava quem era o Rishon LeZion, quem era o rabino da terra de Israel, em Jerusalém. Não existiam dois rabinos-chefes, era só o Rishon LeZion. E o Rishon LeZion era o Rishon LeZion para toda a sua vida. Era a determinação do Hacham Bashi. Da mesma forma como entre os sefaraditas, não existia nenhuma semichá de papel e nenhuma semichá por imposição de mãos. Como é que funcionava entre os sefaraditas? Entre os ashkenazitas, essa forma aí de agir já existia, ela começou na Itália. Não é uma coisa também de origem totalmente ashkenazi. Os judeus italianos não são nem sefaraditas e nem ashkenazitas, mas quiseram copiar as universidades, como sempre tem alguma influência, e eu não vou dizer que não houve alguma influência do mundo islâmico sobre os judeus também, fazer o quê? Mas existe muita influência no mundo ocidental, tanto que entre os judeus hispano-portugueses até hoje, o rabino é chamado de reverendo. É um pouco engraçado, é um pouco difícil se acostumar a isso também. Mas, de qualquer forma, deixa eu explicar como era feita a semichá na terra de Israel. Lembrando, claro, que essa semichá não é a semichá como nós chamamos de semichá no Talmud, porque essa semichá já não existe desde a época dos Amoraim. Ela foi renovada nos dias dos Amoraim. Rabbi Yosef Karo tentou renová-la, já expliquei sobre isso aqui, já abordei o assunto, e nesses últimos anos, o grande rabino Steinsaltz, do Beit Chabad, ele falecido recentemente, e ele fez todo o esforço, tanto pela renovação da Semichá, e a Semichá que eu tenho foi exatamente desse esforço que ele fez. É uma Semichá que remonta ao que era na época do Talmud, e outro que eu sei que recebeu foi o rabino Shmuel Eliyahu, e mais alguns desses rabinos grandes, e bom, algumas pessoas reconhecem, outros questionam, outros não aceitam de modo nenhum, mas o Sanedrin foi levantado, foi erguido, só que não funciona. Não funciona por vários motivos. E, infelizmente, há aquele sentido do pessoal da inteligência que sempre trabalha para derrubar qualquer tentativa de renovação. E entendemos que simplesmente pode estar existindo ainda, não sei se ainda existe, o Sanedrin que foi recentemente formado, mas o assunto não chegou a progredir como precisava, infelizmente. E nós precisamos reger o Sanedrin. É necessário, é um dos mandamentos, um dos 613. E esse Sanedrin é quem tem o cargo de nomear novos rabinos. Mas, como eu disse, o Estado está mais interessado em rabinos que sejam tidos como servidores públicos. Aí minha crítica é dupla. Eu tenho essa crítica contra o Estado se apoderar dos rabinos para que os rabinos façam segundo o que o Estado quer. E isso realmente é o que acontece em Israel ultimamente. E eu sou também crítico com os rabinos que aceitam essa situação e, no fim das contas, tem que acabar fazendo realmente de acordo com o que o Estado quer e não de acordo com o que a Torá ordenaria. Inclusive, levando penalidades da Torá para o campo de envolvimento com o poder secular, que também não deixa de ser grave, porque são leis
que não são leis da Torá, são leis britânicas, do mandato britânico, ou leis do Império Otomano, que ainda são utilizadas em Israel. Então, por exemplo, uma pessoa não quer dar o divórcio à sua esposa. Ela quer o divórcio, tem seus motivos, pode ser por violência doméstica, por exemplo. Tem pessoas que acham que o marido pode dar uma surra na mulher, né? Porque no mundo islâmico isso é uma coisa que, pelo menos, dizem que se a mulher não apanhar todo dia, ela nunca vai ser boa mulher. Apesar de que uns sustentam de que é apenas uma coisa simbólica, mas outros eu vi em Israel, no meio da rua, violência grave contra mulheres. E isso estava numa guarita, numa torre lá da base, com uma arma na mão. Vocês não imaginam o que a pessoa tem vontade de fazer numa hora dessas. Estava em Tulkarem. Achei incrível o que acontece. Voltando ao nosso assunto, o rabino via entre seus alunos qual era o que estava mais acima, mais conhecedor, mais aplicado em Torá e em virtudes nos estudos. E começava, pouco a pouco, a dar perguntas que chegavam por cartas para ver como ele respondia. E analisava cada resposta que esse aluno escrevia, ele analisava, até que ele chegasse ao ponto de ver que esse aí já merece ser chamado Hacham, já merece ser nomeado rabino. E como era feito todo o teques, toda a... como chama em português? Todo o evento, como era feito, como era realizado. Era feito uma refeição, algo público, em determinado lugar, com a finalização do estudo de algum capítulo ou de algum tratado do Talmud. E o novo rabino recebia um tipo especial de cobertura para a sua cabeça, de turbante, e a túnica especial usada somente por rabinos, e todo mundo passava aquele momento a reconhecê-lo como rabino, como Hacham, e chamá-lo de Hacham. Não havia nenhum documento, não havia nada mais que isso. Era o que acontecia, e as coisas mudam, infelizmente. Então, hoje em dia, há muita coisa que está transformada, principalmente depois da formação do Estado de Israel, e é tudo muito lamentável. Eu mesmo lamento, inclusive a questão do pergaminho. Não sei se já falei com vocês sobre isso, mas eu vou pegar aqui a minha Megillah, vou mostrar para vocês. Então, essa é a tonalidade de um pergaminho kasher, de acordo com o Talmud. Os sefaraditas, em geral, no mundo inteiro, quem quiser questionar, procure na internet fotos do rolo da Torá de Rebbe Yitzhak Abuab, ou rolos sefaraditas antigos de Torá ou de Megillah, ou seja o que for. Então, essa é a tonalidade da pele. Essa tonalidade, vou abrir para que vocês vejam que realmente é a Megillah, né? Esse aqui.
Então, esse trabalho de pele é trazido no Tratado Megilá, na página 19. A questão é que os Geonim babilônios respondem sobre esse pergaminho branco que é usado em nossos dias, tanto para mezuzá, como para tefilim, como para Sefer Torah. E os rabinos da Babilônia foram perguntados, quando chegaram os judeus em certas regiões da Europa, se esse tipo de pergaminho pode ser usado em leitura pública em sinagogas. Os Geonim babilônios responderam: esse tipo de pergaminho é resultado de uma fase de Shemad. O que é Shemad? Shemad é quando algum povo, alguma nação não judia persegue aos judeus, buscando afastá-los principalmente da Torá, ou para destruir mesmo, fisicamente. Então, nesse caso aí, esse Shemad dos romanos se estendeu até a época dos bizantinos. E eles proibiram usar tefilim. Tem uma história sobre uma pessoa que aconteceu um milagre, que, apesar de que essa história, na verdade, é uma agadá, para a pessoa entender a importância de ter o corpo limpo para o uso dos tefilim. O corpo limpo, que se refere, é uma forma limpa da Torá, né, de falar, do Talmud, que quer dizer que o intestino da pessoa precisa estar limpo. A região intestinal, a região retal, para que não hajam gases, porque é proibido a pessoa ter gases usando tefilim. É uma proibição grave. Então, durante essa época que proibiram usar tefilim, proibiram também ler o Sefer Torah em sinagogas, em público para os judeus. Assim foi desse período que começaram a leitura da Haftarah, porque a Haftarah, o trecho, tinha conexão com o trecho da Torá, e aí as pessoas tinham noção do que estava sendo dito. A maioria dos judeus no passado sabiam toda a Torá escrita de cor, como é costume até hoje entre os alunos da Gaon de Vilna e entre os iemenitas, seguidores de Levi Moshe ben Maimon. Mas, naquela época, depois de tanta insistência dos líderes judaicos, os romanos se aplacaram um pouquinho mais na sua perversidade, sua maldade, e deram permissão que fosse lida na sinagoga a Torá, no caso que fosse o trabalho da pele feito de acordo com o trabalho romano, a cozição de pele romana. E essa cozição romana, ela simplesmente transforma a pele em uma folha branca, que pelo Talmud é considerado como se fosse um papel, e as fibras morrem. Vocês podem ver que aqui eu dobro o couro e o couro volta. Sim? O couro volta por quê? Porque as fibras não morreram. Então, nisso aí, ele mata as fibras. Se você pegar uma mezuzá dessas brancas e dobrar o cantinho dela, vai ficar dobrado. Então, é isso. Essas mudanças todas que ocorreram no meio sefardita, de meados do século XX para cá, me deixam muito tristes. E aí, eu quero fazer a minha crítica especial sobre o que disse o ocupante do cargo de Rishon LeZion, que não é exatamente Rishon LeZion, ele é o rabino-chefe sefaradi, que aliás nem sefaradi não é, né? Pelo que eu sei, é de origem iraquiana. Os iraquianos são chamados sefaraditas, mas não são sefaraditas. Então, é muito grave dizer, se nós formos convocados para o exército, vamos todos sair de Israel para fora da terra de Israel.
a resposta de Meir Lapid, Yair Lapid, para ele, foi taxativa. Vocês são servidores do Estado, não estão acima do Estado. Vocês recebem do Estado. Mereceu a resposta. Simplesmente eu sou sincero com isso. Porque é a realidade. Falaram, se vocês saírem da terra de Israel, vocês vão ter que arranjar emprego lá fora. E, sinceramente, a maioria dos ortodoxos, desses que se vestem de preto e branco o tempo todo, a maioria não tem aptidão para certos trabalhos. Agora, a questão aqui não é o trabalho em si, é a afirmação de que vão deixar a terra de Israel e a desconsideração da importância da defesa da terra. Porque, como disse o Rav Yosef Gaffer, quem deixa de fazer o serviço militar está deixando de cumprir um mandamento positivo, talvez, ou quase isso. Porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa missão, defender a terra de Israel, defender o povo de Israel na terra de Israel. E no mundo inteiro também defender o povo de Israel. Então é uma afirmação muito grave, e eu acho que uma pequena olhada na Mishnah, no Tratado Ketubot, página 111, deixa bem claro que nós, israelitas, podemos deixar a terra de Israel somente para 3 casos. Um deles foi o que eu usei para vir ao Brasil quando fui convocado aqui por pessoas. 3 pessoas me trouxeram e eu vim para ensinar a Torá. Você pode sair para ensinar a Torá, você pode sair para estudar a Torá, se em Israel, na terra de Israel, não houver centros de estudo de Torá superiores ao que você pode encontrar fora da terra de Israel. Como era o caso de judeus que saíram da terra de Israel na época do Segundo Templo e iam para Babilônia para estudar lá. Ou depois também na época dos Amoraim. Iam e voltavam. Iam, aprendiam melhor, porque os babilônios sempre estiveram com mais conhecimento, por isso que o Talmud Babilônia até hoje é considerado mais importante que o Talmud de Jerusalém. E é isso, nós só podemos sair por esses motivos. Então, um motivo é esse, você pode sair se não tiver centro de Torá grande, suficiente para você aprender mais do que se você estivesse fora. Então, você pode sair para estudar fora. Ou para ensinar fora da terra de Israel. Esses 2 casos são permissivos e esses dois casos são considerados um caso. O outro caso é casamento, encontrar uma noiva. Se você não encontra com facilidade na terra de Israel, então você pode sair para buscar encontrar uma noiva para um casamento fora da terra de Israel. E o terceiro, Parnassá, o sustento familiar. Se você não tem como conseguir na terra de Israel, então você pode sair da terra de Israel para conseguir o sustento familiar. Fora esses 3, não existe nenhum outro. Nem que fosse tão grave fazer esse grande bem, que é servir as armadas para defender o povo de Israel e defender a terra de Israel. E eu dei esse exemplo, fizeram para mim uma dihiyah, fazer uma prorrogação, para o ano que vem fazer outra prorrogação e outra prorrogação, como eles fazem, para que a pessoa nunca sirva o exército. É um tipo de jogo, sim. Então fizeram isso também para mim, quando eu era aluno de Shiva. Eu fui à base de alistamento e riram da minha cara porque eu estava lá, que vocês não servem e que eu tinha que assinar a minha... que eu tinha que... eu já tinha minha dihiyah pronta, minha prorrogação. E eu simplesmente disse, não, eu não quero essa prorrogação. Nós não podemos fazer nada, é a lei.
os rabinos já te fizeram essa prorrogação aqui e nós não podemos fazer nada. Eu falei, não existe algum meio de anular isso? Existe, se você assinar, existe. Eles ficaram surpresos e eu assinei. Para o Hashem já foi marcada a data para comparecer ao Basis Klita Umiun. Entrei, no começo fui para Mishmar Givul, depois me transferiram para Shirion, depois fui afastado um pouco do meio dos batalhadores por causa de problemas fora de Israel. Problemas que envolviam o assassinato da minha mãe ainda. Mas servir as armadas é muito importante. Eu fico admirado da capacidade desse rabino falar algo tão grave em público. Sem mais, desejo um Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, Umevorach.